Fala pessoal, Fabiano Lima com mais um vídeo aqui para o nosso canal e mais um vídeo sobre a Pip Traders que eu apresentei essa semana aqui no canal. Esse vídeo eu vou apresentar para vocês a regra de consistência da Pip Traders e vou utilizar já esse vídeo como o vídeo padrão de explicação sobre a regra de consistência de lotes. Então, a partir de agora, todo mundo que me perguntar lá no Instagram sobre regra de consistência vai receber o link deste vídeo. E eu sempre recomendo para vocês, confiram todo o FAQ da empresa, não apenas aqui o vídeo sobre regra de consistência, porque eu não trago aqui no canal as regras detalhadas de cada empresa. Vocês precisam ler o FAQ para conhecer essas regras e verificar se o seu operacional se encaixa dentro das regras. Então vamos acessar o FAQ aqui da Pip Traders, lembrando que o link de cadastro vai estar aqui na descrição do vídeo, e se você quiser ter a sua conta aprovada totalmente sem custo, basta me procurar no Instagram, @FabianoLimaTR. Você vai adquirir a sua conta junto à mesa, utilizando as informações que nós vamos te passar, e nós vamos fazer esta aprovação sem custo, tá bom? E aqui no FAQ da empresa, nós vamos acessar a opção HFT, e aqui nós temos as regras do HFT. Nós vamos acessar então a regra de consistência, que é a regra de lote. E aqui nós vamos verificar que no caso da Pip Traders, o range, que é o intervalo de lotes baseado na sua média, ele pode ir no máximo a 100% acima da média e 75% abaixo da média. Assim como as outras empresas, se você abrir operações dentro de uma janela de 30 segundos, elas serão somadas na etapa de validação das operações. Elas não serão somadas no cálculo da média. O cálculo da média vai ser feito com todas as operações separadas e na verificação eles serão somados. Então ali, se você abrir uma operação e em menos de 30 segundos abrir uma outra operação, os lotes ali serão somados e isso vai ser utilizado na verificação. Então eu montei esta rápida apresentação sobre regra de consistência e cada empresa possui a sua regra de consistência de lotes, onde eles definem ali o máximo e o mínimo. No caso da Pip, como eu falei para vocês, nós vimos no FAQ, o máximo será 100% acima da média e o mínimo 75% abaixo. Algumas empresas definem esse máximo como 200% e o mínimo como 75%. É muito importante que vocês verifiquem sempre qual é ali a porcentagem máxima e mínima da empresa que vocês vão trabalhar. O lote médio ele é calculado no final do ciclo das operações, quando você solicitar o seu saque. Quando você parou de operar, fechou todas as operações, cumpriu ali o prazo mínimo de dias, deu o prazo mínimo para a solicitação do saque, algumas empresas 21 dias, outras empresas 30 dias. E na maioria delas você tem que operar no mínimo 10 dias no primeiro mês. Então ali você fez tudo isso e solicitou o seu saque lá na dashboard, a empresa vai pegar todas as suas operações e então utilizar para calcular o seu lote médio, o seu lote máximo e o seu lote mínimo. O lote médio ele não é baseado apenas na sua primeira operação, essa é uma pergunta que eu sempre recebo, ele não é calculado baseado apenas nas operações do primeiro dia, ele não é calculado baseado na primeira semana e muito menos apenas só nas contas lucrativas. Todas as operações que você fizer naquele ciclo que você está solicitando o saque serão utilizadas para o cálculo do seu lote médio. E eu fiz aí alguns exemplos numa planilha para poder explicar mais um pouco sobre o cálculo do lote médio e como ele funciona na prática. Então vamos lá. Aqui é o primeiro exemplo. Nessa planilha que eu estou utilizando como exemplo, eu tenho aqui o dia da operação, o horário, o lote utilizado e o resultado. Então, como eu falei, aqui eu vou ter então a soma do lote, que é pegar todos os lotes utilizados e somar. Tivemos então o total de 22 lotes. Em seguida, nós vamos pegar e contar o total de operações, que aqui nós tivemos 16 operações. A média será calculada dividindo os 22 lotes por 16, que é o total de operações. Então a nossa média, neste exemplo, ficou em 1,38. Se a mesa, na regra, tiver um lote máximo de 100%, isso quer dizer que o seu lote não pode passar de 2,75. Se a regra da mesa for de 200%, o seu lote máximo não pode passar de 4,13.
e o lote mínimo 75%. Quer dizer que o seu lote não pode passar de 0,34. Estamos nos baseando, pessoal, nos lotes deste exemplo aqui. E vamos aproveitar também e ver aí o resultado das operações. Então o resultado total foi 271. Tem um vídeo aqui explicando, né, sobre lucro total, né, a consistência de lucro. Então as mesas onde o lucro máximo por operação não pode passar de 33% do lucro total, nós não poderíamos ter operações acima de 89,43%, e naquelas que o lucro máximo por operação é de 50%, nós não poderíamos ter operações acima de 135,50. Aqui eu tenho algumas colunas onde eu faço uma checagem se aquela operação está de acordo com a regra. Então aqui vamos começar conferindo uma mesa onde o lote máximo, baseado na média, seja de 100%. Então aqui eu vou esticar todas essas, e todas aquelas operações que estiverem abaixo de 2,75, ok, estão ali dentro da regra do máximo de 100%. E aqui nós podemos conferir que nenhuma operação está acima do máximo de 100%. Então, neste exemplo, todas essas operações estariam ok na regra de consistência de lote. E se a mesa, o máximo for 200%, também vai estar ok, né? Porque é um limite maior, então ok. Já no lote mínimo, 75%, quer dizer que nenhuma das operações pode ter utilizado um lote menor que 0,34. Então aqui eu vou copiar a fórmula para todos e nós vamos ver que não teve nenhuma operação abaixo de 0,34 de lote. E aqui aproveitando para conferir o resultado de 33%, nenhuma operação pode ter dado um lucro maior que 89,43. E aqui no exemplo, todas as operações estão ok, e o mesmo no lucro de 50%. Então aqui, este primeiro exemplo, todas as operações estão dentro de todas as regras. Nós fizemos ali o cálculo do lote médio, calculamos o máximo de 100%, o máximo de 200%, o mínimo de 75% e também conferimos a parte dos resultados. Vamos então conferir aqui um segundo exemplo. Aqui no segundo exemplo, nós modificamos os lotes e nós modificamos o resultado. Então aqui agora neste exemplo, a soma dos lotes deu 38,5. Nós continuamos com um total de ordens de 16. Então a nossa média, que foi 38,5 dividido por 16, foi para 2,41. Com isso, o lote máximo na regra de 100% é 4,81. E o lote máximo na regra de 200% é de 7,22. O lote mínimo de 75% passa a ser 0,6. E o resultado total das operações foi um lucro de 206. Então nós não podemos ter nenhuma operação na regra de 33% acima de 67,98 e na regra de 50% nenhuma operação acima de 103. Então aqui nós vamos conferir primeiro a regra dos 100%, copiando a fórmula para todos. E aqui nós já vamos ver que ele está acusando algumas operações fora da regra. Por quê? Esta operação foi utilizada ao lote 5, sendo que o máximo na regra de 100% é 4,81. Nessa outra operação foi utilizado 6 e nesta outra operação foi utilizado 5. As operações que estão fora da média e tiveram um resultado positivo serão descontadas do lucro na hora que você for receber ali o seu pagamento. E aqui na segunda coluna, a regra de 200%, nós vamos verificar se alguma operação saiu dessa regra. E neste caso, nenhuma operação teria saído. E na regra dos 75% mínimo, nós vamos verificar que nenhuma regra também saiu. E agora vamos conferir se alguma operação teve resultado acima de 33% do lucro total, e nós vamos ver que sim, porque 33% de 206 seria 67,98, e essa operação que está dentro da regra de consistência de lote não está dentro da regra de consistência de resultado, então ela seria descontada, assim como esta outra operação que deu 80, ficando ali acima, e essa outra de 70, que apesar de estar pouca coisa acima do 67,98, ela está fora da regra.
Então aqui nós teríamos operações descontadas na regra de 100%, se fosse o caso de uma mesa onde o máximo não pode passar de 100%, e a regra de consistência de lucro, porque tivemos aí operações com lucro acima do permitido. E na regra dos 50%, nenhuma delas estaria fora. Então é muito importante que vocês confiram sempre a regra de consistência para ajustar a sua gestão de risco, ajustar ali as suas operações para não ter problema de saque. E agora nós temos aí um terceiro e último exemplo. E nesse terceiro exemplo nós modificamos bastante os lotes utilizados e também o resultado. Essas linhas que estão em amarela representam operações abertas na regra dos 30 segundos. Essa operação foi aberta a 1 hora e 5 segundos e a segunda operação foi aberta 1 hora e 10 segundos. Cada uma delas seria aberta com 10, a empresa soma e vai ser considerado como 20. E aqui na outra linha, 11 horas 45 minutos e 11 horas 45 e 10 segundos. Então a operação ficou dentro de 30 segundos. Mais uma vez, seriam duas operações de 10 lotes. A empresa vai considerar como sendo uma única operação de 20 e o resultado dessa operação. Então aqui na soma dos lotes, nós tivemos a soma de 71 e na quantidade de operações tivemos 18 operações. Vamos dividir 71 lotes por 18 operações e vamos chegar ao resultado de 3,94. O lote máximo na regra de 100% vai ser 7,89. O lote máximo na regra de 200% vai ser 11,83. E o lote mínimo na regra de 75% será 0,99. O resultado na soma das operações deu 296 de lucro, o que faz que o lucro máximo por operação na regra dos 33% não pode passar de 97,68 e o lucro máximo por operação na regra de 50% não pode passar de 148. Vamos então conferir quais operações estão fora da nossa regra do lote máximo de 100%. Vamos então descer aqui e nós vamos ver que aquelas operações que foram executadas dentro de 30 segundos e foram somadas estão fora da regra, porque o lote máximo é 7,89 e elas deram 20 de lote. Então essa operação de 25 dólares seria descontada e essa outra operação, se ela fosse positiva, o resultado dela também seria descontado. Vamos conferir então na regra dos 200% de limite de lote máximo. Vamos então conferir aqui e mais uma vez as operações que foram somadas por causa dos 30 segundos seriam descontadas. E essa linha de baixo a gente retira porque como a operação foi somada, a gente colocou o lote só na linha de cima. Então aqui essa operação seria descontada e a operação de baixo também, se tivesse sido um resultado positivo, seria descontado. E aqui no lote mínimo nós vamos copiar e vamos ver que todas elas estão dentro. Mas o que poderia ocorrer? Se por um acaso você tivesse entrado com operações com lote abaixo, coloquei aqui duas operações de 0,5, essas duas operações seriam descontadas porque estariam abaixo do 0,97, que é o mínimo no range. Por isso que é muito importante você manter ali uma consistência de lotes, porque você pode às vezes manter ali um lote médio de 1, e em alguns momentos colocar operações com lote muito alto, isso vai mudar a média do seu lote. E aqui, conferindo então o resultado dos 33%, nós teríamos aí duas operações, né, que já que 33% é 97,68, essa primeira operação de 110 seria descontada e essa última operação de 120 também seria descontada. Já numa mesa com regra de 50%, nenhuma seria descontada. Então aqui neste exemplo nós teríamos estas operações da janela de 30 segundos descontadas tanto no máximo de lote de 100% acima, quanto no máximo de 200%. Teríamos essas outras operações descontadas com base no lote mínimo de 75% e essa operação descontada pelo lucro máximo por operação de 33%. Pessoal, eu procurei explicar bem detalhado a regra, trazendo aqui estes exemplos. Eu recomendo que vocês vejam este vídeo mais de uma vez. Por acaso ficar alguma dúvida,
você pode me procurar lá no Instagram, @FabianoLimaTR. Lembrando que se você quiser ter aí a sua conta na Pip Traders aprovada sem custo adicional, basta nos procurar no Instagram, @FabianoLimaTR, que nós vamos te passar todas as informações. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações. Um grande abraço e até o próximo vídeo.